Fala aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu publico vídeos novos todas as terças e sábados ao meio-dia, onde eu teço reflexões gerais ou filosóficas a respeito de algum tema específico, faço resenhas de livros e uma série de outras coisas. Se esse tipo de vídeo for do seu interesse, considere deixar um like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma reflexão mais geral e aberta e de alguma maneira em tempo real, porque eu não pensei suficientemente nisso ainda. Mas eu achei que seria interessante trazer isto para cá e desta maneira, justamente para que esse processo de pensar em tempo real ficasse gravado e fosse disponibilizado depois no YouTube, fosse compartilhado com vocês. Até porque daí vai parecer muito mais como uma conversa mesmo, que é aquilo que eu intento com esses vídeos de sábado. E seria interessante também ouvir a opinião de vocês e o que vocês acham. Então, a ideia é a seguinte, eu estava pensando desde ontem que tipo de tema eu traria para o vídeo de hoje. E eu até peguei algumas ideias antigas que eu já tinha anotado no papel, coisas sobre as quais eu poderia falar, só que nenhuma pareceu casar tão bem com nenhuma pareceu fazer tanto sentido de trazer agora, não sei, né? Eu não fiquei muito satisfeito com nenhuma delas e comecei a tentar pensar em alguma coisa nova. E o que é interessante é que justamente o fato de começar a tentar pensar em alguma ideia nova, algum tema novo para fazer um vídeo, me deu uma ideia a respeito do que gravar, do que falar, do que fazer, né? Que é justamente essa noção de ter ideias, né? Da criatividade, que está relacionada intimamente, estreitamente com a criatividade. E por que eu pensei nisso? Basicamente porque eu comecei a me esforçar bastante para tentar encontrar alguma ideia sobre a qual falar. E eu não consegui encontrar nenhuma. Eu comecei a pensar e tentar matutar na minha cabeça, reler coisas que eu já havia lido, pegar anotações minhas, e eu falei, nossa, mas caramba, tô com um baita de um bloqueio, não tô conseguindo pensar em absolutamente nada para gravar, nada para falar. E aí, hoje, mais cedo, eu tava caminhando com o meu cachorro, e eu comecei a pensar, caramba, mas por que será que não tá me vindo nada na cabeça? Eu tô desde ontem pensando, tô desde ontem me esforçando, revisitando uma série de anotações e coisas em que eu já pensei, e mesmo assim parece que não está vindo absolutamente nada para falar. Por que isso acontece? E foi aí que eu comecei a meditar, caramba, mas é muito curiosa a experiência da criatividade, a experiência de fazer algo que, em outras palavras, eu estou definindo aqui de maneira bem mais geral, né, bem mais senso comum, que é a experiência de fazer algo novo. É uma experiência muito curiosa, muito estranha, porque parece que quanto mais a gente se esforça, mais distante você fica de realmente fazer alguma coisa criativa. Por que eu digo isso? Porque eu comecei a meditar a respeito das ideias que eu já tive e que, digamos assim, da minha própria perspectiva, foram bem-sucedidas, tá? Naquilo que eu intentei com elas. Então, digamos assim, um texto que eu escrevi, uma ideia que eu desenvolvi num ensaio, uma ideia que eu desenvolvi num vídeo, ou mesmo numa conversa, ou qualquer coisa, digamos assim, mas que me serviu bem, que serviu o seu propósito. E eu percebi que a maior parte dela surgiu de maneira completamente caprichosa, assim, do nada, arbitrário, como se isto simplesmente tivesse me sido dado de mão beijada. Isso é muito paradoxal, não? Porque eu já vi várias pessoas falarem a respeito da criatividade não nascer do acaso, da criatividade não nascer do nada, que exige esforço prévio, que exige dedicação, que exige disciplina. E eu concordo. Eu acho que no ato criativo confluem uma série quase infindável e inumerável de causas, certo? É óbvio, isso acontece, porque a gente nunca está partindo 100% do nada, né? Do zero absoluto. Eu nunca li alguma coisa de filosofia e de repente eu vou surgir com uma ideia filosófica original, profunda e que vai resolver uma série de problemas e que vai resolver uma série de questões e aporias. Não, isso não acontece, a gente sabe, ok, tudo bem, tem de ter a disciplina, tem de ter o esforço e tem de ter o preparo prévio. Mas mesmo assim, mesmo tendo disciplina, mesmo tendo esforço, mesmo tendo técnica, ainda assim é muito esquisito o trabalho criativo, porque mesmo que você faça todo esse processo, isso não é uma garantia
de que você vai realmente criar algo, produzir algo, e ainda mais algo satisfatório, profundo, ou algo que faça sentido. Eu penso até, não só nos vídeos que eu gravo, mas também nos textos que eu escrevo. E isso me fez meditar, toda essa reflexão me fez meditar, porque eu estou terminando de escrever o ensaio que eu mencionei no vídeo passado. E eu até pensei nisso ontem. Eu achei tão curioso que, tipo, a maior parte do meu trabalho enquanto eu escrevo me parece ser o de cortar coisas. Cortar palavra, cortar parágrafo, cortar frase. Tá? O trabalho de escrever parece diminuto. E por quê? Eu comecei a pensar comigo mesmo, por que eu tenho essa impressão de que quando eu estou escrevendo um texto eu mais corto coisa do que escrevo? E eu cheguei à conclusão de que eu tenho essa impressão porque o cortar é o trabalho em que eu realmente me esforço. É o trabalho que realmente exige técnica e disciplina da minha parte. Para fazer isso com cuidado, como um escultor, né? Como um escultor, para fazer isso com cuidado, lapidando aqui, talhando acolá, né? Você vai fazendo assim, o trabalho de aparar as arestas, né? Você vai fazendo isso e aí de repente surge uma escultura. Esse é o trabalho que realmente exige técnica, esforço, disciplina, mas eu comecei a pensar comigo mesmo e a maior parte das coisas que eu escrevi na minha vida surgiram quase que de uma só vez, sabe? Como se eu tivesse uma intuição a respeito de uma determinada ideia e de repente a partir dessa intuição escrevesse uma série de coisas, tá? Como que tentando de dar conta dessa intuição que eu tive, e aí depois é que vem o trabalho realmente que exige realmente esforço da escrita, porque eu praticamente não me esforcei no ato de escrever, pelo menos, ou melhor dizendo, me esforcei muito menos. Mas é curioso que isso aconteça, não? E mesmo quando há todo esse trabalho, se não tem essa inspiração, essa espécie de intuição inicial, parece que não adianta nada, né? E parando para pensar agora, até me lembrei de um trecho que eu tô vendo o livro ali, tá aqui na minha frente, eu deixo alguns livros aqui na mesa sempre comigo, que são os que eu mais consulto, e tá o Fedro de Platão aqui na minha frente, e eu acabei de me lembrar que tem aquele trecho em que ele fala algo próximo disso, né? Tudo bem, eu sei que é uma reflexão muito mais geral, muito mais senso comum que eu tô fazendo aqui, mas e a do Platão é muito mais detalhada, profunda, obviamente, né? Mas é bem interessante que eu me lembro de um trecho do Fedro em que ele discute a noção de mania, que a gente traduz, por uma espécie de loucura, uma discreta loucura, né, pro português, né? Tem traduções diferentes, mas é algo como isso, uma espécie de pequena loucura, sabe? Uma espécie de estar fora de si. E quando ele fala a respeito dos artistas, ele diz que os verdadeiros artistas eles têm essa mania das musas, né? Como se as musas o inspirassem e ele ficasse um pouco fora de si, uma loucura própria do artista que o inspirasse e fizesse com que ele criasse realmente as coisas belas que ele cria, né? Então, as suas poesias, suas esculturas e o que quer que seja. E se eu me lembro bem, nesse trecho Platão diz que aqueles que creem poderem obter sucesso no seu trabalho criativo, na sua arte, apenas por meio da técnica, são completamente ofuscados por aqueles que são inspirados por pelas musas e daí obtêm essa tal mania, essa tal loucura, né? Se eu me lembro bem, é isso que ele diz no trecho, o que faz todo sentido comparando com isso que eu tô falando agora, né? Bom, é isso, pessoal. Um vídeo mais breve, não tão profundo, eu sei, mas que eu achei que seria interessante trazer para cá justamente para que fosse espontâneo, né? Para que fosse realmente uma reflexão que eu estivesse realizando em tempo real a respeito de algo sobre o qual eu não havia pensado muito ainda, né? Já que eu tive essa ideia como que nem eu falei, há umas 2 horas mais ou menos, né? Quando eu estava passeando com o meu cachorro hoje de manhã. Mas é isso, eu convido vocês, caso queiram, a se manifestar nos comentários, contar um pouco da experiência de vocês, se também é assim com o seu trabalho criativo. Não precisa ser um trabalho criativo profissional, pode ser um hobby, uma coisa que você faça para se divertir ou algo assim. Então, se você quiser me contar um pouco da sua experiência, eu leio todos os comentários sempre, estou sempre acompanhando, eu gosto desse clima de comunidade aqui no YouTube, então sinta-se à vontade. E é isso, vou deixar, como de costume, na descrição do vídeo,
os links para minhas redes sociais, caso vocês queiram me acompanhar, no Instagram, no Substack. Eu costumo publicar coisas por ali, às vezes reflexões mais breves. No Substack, ensaios todos os meses. Estou com um plano de lançar uma newsletter, uma coluna semanal que provavelmente vai sair semana que vem, se Deus quiser. E no Instagram agora voltei a utilizar. Eu não utilizava faz um bom tempo, utilizava só muito esporadicamente para trocar umas mensagens, uns memes ou algo assim. Mas agora eu voltei a utilizar, vou tentar compartilhar um pouco mais do meu dia a dia, dos meus estudos, da minha rotina, e entre outras coisas. Então, se você se interessar, basta me seguir ali. Também vou deixar na descrição o meu contato, o meu e-mail, caso você queira ter aulas particulares de filosofia antiga, né? Eu sou professor e oferto aulas particulares. Minha especialização foi em Plotino, eu sou mestre em filosofia, e por isso eu tive de estudar praticamente tudo que veio antes dele em filosofia antiga, porque ele faz referência a praticamente tudo. Quem já estudou esse filósofo sabe, é quase impossível ler ele sem ter entendido Platão, sem ter entendido Aristóteles, os estoicos, e até muita coisa de neopitagorismo, pitagóricos, e uma série de coisas aí que existiram nesse meio entre Platão e Aristóteles e Plotino, que a gente toma tudo como se fosse a mesma coisa, né, quando a gente se volta para a filosofia antiga, mas que na verdade são séculos e séculos de desenvolvimento de pensamentos diversos, de escolas diversas, e é tudo muito interessante, é aquilo a que eu mais me dediquei na minha vida até agora, é aquilo que eu mais estudo até hoje. Então, caso você queira estudar comigo, tenha interesse por algum desses filósofos antigos, como eu falei, Platão, Aristóteles, o próprio Plotino, algum estoico, Epicuro, ou quem quer que seja, se algum deles te interessar e você quiser fazer aulas particulares, quiser entendê-los um pouco melhor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo e-mail que está na descrição. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!